Antes de viver sua própria vida, é preciso questionar as ideias que nunca foram suas. A doença da maioria não é física, mas sim espiritual. Ela começa quando você troca autenticidade por aceitação, liberdade por segurança, verdade por conforto, e termina quando você já não consegue distinguir quais pensamentos são realmente seus. Foi essa doença que Nietzsche tentou diagnosticar, e talvez ela esteja mais presente hoje do que em qualquer outro momento da história. Na verdade, a maioria das pessoas nem percebe que a possui. É uma doença silenciosa, socialmente aceita, muitas vezes até incentivada. Uma doença que faz indivíduos abandonarem suas próprias convicções para se encaixar, que transforma a busca pela verdade em busca por aprovação, que substitui autenticidade por conformidade. Nietzsche observou esse fenômeno há mais de um século e percebeu algo perturbador. A maior ameaça ao desenvolvimento humano não era a falta de inteligência, de recursos ou de oportunidades. Era a incapacidade de pensar e viver por si mesmo. Para ele, a maioria das pessoas sofria de uma espécie de enfermidade espiritual, não uma doença do corpo, mas da vontade, uma condição que leva o indivíduo a seguir caminhos prontos, repetir opiniões herdadas e aceitar valores que nunca escolheu conscientemente. O mais inquietante é que essa doença continua viva, talvez mais viva do que nunca. Em uma época em que milhões de pessoas passam horas observando a vida dos outros, comparando-se constantemente e moldando suas opiniões para evitar rejeição, a crítica de Nietzsche parece menos uma filosofia e mais um diagnóstico. Mas afinal, que doença era essa? E por que ela continua afetando tantas pessoas? Nietzsche acreditava que a maioria dos seres humanos vive orientada por uma necessidade profunda de pertencimento. Em si, isso não é um problema. Somos criaturas sociais. Precisamos de vínculos, comunidades e relacionamentos. O problema surge quando o desejo de pertencer se torna mais importante do que o desejo de ser verdadeiro. É nesse momento que nasce aquilo que ele chamava de mentalidade de rebanho. O rebanho não é definido pela quantidade de pessoas, é definido pela ausência de autonomia. Uma pessoa pode viver cercada de gente e ainda pensar por conta própria, outra pode viver sozinha e continuar escrava das opiniões coletivas. Para Nietzsche, a doença da maioria começava exatamente aí. No momento em que o indivíduo deixava de perguntar "isso é verdadeiro?" para perguntar "isso será aceito?", aos poucos, a busca pela verdade era substituída pela busca por aprovação. Muitas pessoas escolhem carreiras não porque as consideram significativas, mas porque parecem respeitáveis. Adotam opiniões porque são populares, escondem partes da própria personalidade porque temem julgamento. Passam anos construindo uma vida que parece correta aos olhos dos outros, enquanto se afastam cada vez mais de si mesmas. O resultado é uma existência aparentemente estável, mas internamente vazia, porque aquilo que foi construído para agradar dificilmente consegue preencher. Existe algo sedutor no conforto, não apenas o conforto físico, mas o conforto psicológico de não precisar questionar nada. Pensar por conta própria exige esforço, questionar crenças exige coragem, construir valores próprios exige responsabilidade. É muito mais fácil aceitar respostas prontas. Nietzsche percebia que a maioria das pessoas preferia segurança à liberdade, preferia obedecer a criar, preferia adaptar-se a transformar-se. Essa é uma das razões pelas quais mudanças profundas são tão raras. A transformação exige que certas ilusões morram, e poucas pessoas estão dispostas a abandonar narrativas que lhes proporcionam conforto emocional. O problema é que aquilo que protege também pode aprisionar. Uma vida excessivamente protegida torna-se uma vida limitada. Uma mente que nunca é desafiada perde a capacidade de crescer. Uma pessoa que evita constantemente o desconforto acaba evitando também seu próprio desenvolvimento. Nietzsche via isso como um empobrecimento da existência. Para ele, viver não era buscar segurança permanente, era expandir as próprias possibilidades. Era tornar-se maior do que se era ontem. Mas isso exige enfrentar riscos, exige abandonar certezas, exige suportar períodos de dúvida. E é justamente aí que muitos desistem. Entre todos os fenômenos que Nietzsche analisou, poucos eram tão perigosos quanto o ressentimento. O ressentimento nasce quando alguém abandona a responsabilidade pela própria vida e passa a culpar constantemente fatores externos por sua condição. Em vez de criar, critica. Em vez de construir, inveja. Em vez de transformar a própria realidade, concentra energia em condenar quem tentou fazê-lo.
Ele observava que muitas pessoas preferem diminuir aquilo que não conseguem alcançar. Quando não possuem coragem para agir, passam a condenar a ação. Essa dinâmica continua extremamente atual. Vivemos em uma época em que criticar frequentemente parece mais fácil do que construir, onde opiniões instantâneas recebem mais atenção do que anos de trabalho silencioso, onde destruir reputações pode exigir apenas alguns segundos, enquanto construir caráter leva décadas. O ressentimento oferece uma falsa sensação de superioridade, mas ele cobra um preço alto. Ele transforma a energia que poderia ser usada para crescimento em combustível para amargura e, aos poucos, aprisiona a pessoa dentro de uma narrativa de vítima permanente. Nietzsche acreditava que ninguém se torna grandioso alimentando ressentimentos. A grandeza exige responsabilidade, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando a vida parece injusta. Se a doença da maioria é a conformidade, qual seria o remédio? Nietzsche não oferecia soluções fáceis. Na verdade, ele desconfiava profundamente de qualquer resposta simples para problemas humanos complexos. Mas uma ideia atravessa toda a sua filosofia. A superação, não a superação dos outros, a superação de si mesmo. Para ele, a vida autêntica começa quando o indivíduo assume a responsabilidade por sua própria existência, quando deixa de viver automaticamente, quando para de seguir caminhos herdados sem questionamento, quando abandona a necessidade constante de aprovação, quando encontra coragem para olhar para dentro. Isso não acontece de uma vez. É um processo, um trabalho contínuo, uma construção diária. Significa examinar suas crenças, questionar seus hábitos, reconhecer seus medos, assumir as suas escolhas. Poucas experiências são tão libertadoras quanto perceber que você não precisa viver exatamente como esperam que viva, que sua existência não precisa seguir um roteiro previamente escrito, que você pode construir valores próprios e buscar significado de maneira consciente. Talvez seja isso que Nietzsche tentava ensinar. A verdadeira doença não está na tristeza, na dúvida ou no sofrimento. A verdadeira doença é viver uma vida inteira sem jamais descobrir quem você poderia ter sido. Muito obrigado por assistir até aqui.